Ô, João, eu vou dar umas dicas aqui. O pessoal que tá vendo, que vai ver, pode ter visto já na divulgação onde é, mas eu poderia estar, João, na Praça Coração de Maria, no Largo do Colégio Sinhá Junqueira, né, ali no Lar Santana, eu poderia estar na frente do antigo estádio do Botafogo, eu poderia estar num monte de lugar, porque nesse bairro e nessas adjacências que eu estou, o que não falta é lugar de memória, porque é um lugar histórico, né, referência na história de Ribeirão Preto, e muita coisa bacana. Mas eu estou na Vila Tibério, aqui na divisa com o Jardim Antártica, e essa praça onde eu estou é a praça da paróquia da Igreja de Santa Luzia, está aqui atrás de mim, que é um lugar muito bacana, precisa estar melhor cuidado, como tudo na cidade de Ribeirão Preto, mas estamos aqui, João, para fazer o programa da Vila Tibério, e temos convidadas esperando para bater um papo legal com a gente. É isso aí, Ricardo. Depois das convidadas, a gente também tem muito papo aí para falar sobre reforma agrária, sobre política, sobre as eleições. Mas e aí, me conta aí. Né? Hoje tem análise de pesquisa, né? Hoje tem. Todo mundo sabe, né? Quando tem análise de pesquisa, se quer saber a opinião correta, é só assistir a gente, né? Por enquanto, estamos tudo certo, sem nenhum erro. Mas e aí, Gimenez, quem são os convidados que você trouxe aí hoje para o programa? Ô, João, elas estão batendo um papo ali, ó. Tá vendo? Ó? Tá aqui comigo a Tânia Muraca, que é a presidenta da Associação de Moradores aqui, e tá presente aqui com a gente a vereadora Duda. Então eu vou me aproximar delas e começar o papo, tá bom? Vou lá. Manda ver. Eu sei que tanto a Duda quanto a Tânia sabem bastante aqui da Vila Tibério e a gente vai conversar com elas. Oi, Duda. Oi, Tânia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Vou começar batendo um papo com vocês, apresentando você, ô Tânia, que você é a presidenta da Associação de Moradores, que tem um nome aqui. Como é que chama a associação aqui? A Movita, que é a Associação dos Moradores de Vila Tibério e adjacências. Quanto tempo faz que existe a associação e que você é a presidenta? Que eu sou presidenta, vai para o segundo ano agora. Acabamos o primeiro, está indo para o segundo. Agora, a associação é uma associação, olha, eu não vou te falar direito, não, mas é uma associação antiga, para coisa assim, é mais de, que eu saiba, acho que uns 10 anos. Né? Eu estava falando aqui com o João na abertura, né, Duda, também, e dá um bom dia aí, Duda. Bom dia, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui no Calçadão de novo. E é bacana trazer os vereadores também, né, vereadores e vereadoras, para a gente poder conversar. A gente vai nos cantinhos de Ribeirão e traz o parlamento para que a gente possa articular tudo aqui, né? Exatamente. Eu estava falando antes do começo do programa aqui com o João, que a gente está numa região que é histórica para Ribeirão Preto, tem muitos locais de memória. O Lar Santana, o largo ali da Praça Coração de Maria, o antigo estádio do Botafogo. Lugar bacana aqui na Vila Tibério e adjacência não falta. Não. Mas também não faltam problemas, né, Tânia? Não. Apesar de ser um bairro antigo, histórico, tem muitas demandas que eu acho que vêm para você todos os dias, né? E conta um pouquinho para a gente como é que é estar na presidência da associação e quais são os principais problemas que vocês têm enfrentado aqui. Bom, problemas é o seguinte, todos esses marcos que você, no caso, comentou, existem e todos eles estão com problemas, na verdade, né? Lar Santana, que está há muito tempo abandonado, mas que nós já estamos sabendo que, se não me engano, acho que a prefeitura passou para a educação, Sim. que disse ser uma pasta que tem um pouco mais de verba, né? Mas está lá. Acho que o primeiro passo foi dado, mas a gente espera que tenha uma continuidade, Sim. tá? Até porque nós tínhamos um projeto junto à CI, USP, sabe, uma porção de gente, assim, nós nos reunimos para dar uma continuidade ao projeto, né, do Lar Santana. Bom, se bem que vamos ver, né, vamos cruzar os dedos e ver se realmente existe essa continuidade. Quanto aos outros, está lá, gente, olha, por exemplo, a antiga Antártica, Sim. né, a gente precisa ver o que vai fazer, tem N coisas para ser feita, mas precisa ser feita, né, as praças, um abandono, infelizmente também a praça lá, a Coração de Maria, está com muitos moradores de rua, em situação de rua, Sim. que é uma coisa muito preocupante, eu acho que é um dos problemas mais, assim, difíceis também, né, da cidade, não é só Sim. da nossa região, né, abandono das praças em geral, mas... Inclusive essa aqui que a gente está, né, que é uma praça muito bonita e que está precisando de cuidado, né? Existe, sim, né, a gente está pegando, a gente falou com o pessoal da infraestrutura e principalmente do meio ambiente, e eles até colocaram a Praça José Mortari, né, num projeto que eles têm, e vamos ver se realmente vai sair do papel. Por enquanto está saindo, mas é um pouco, assim, moroso, né? A gente esperava que fosse um pouquinho mais assim, mas eles estão nos dando respostas, sim. Tá? Maravilha. Ô, Duda, eu sei que você tem um gabinete itinerante, já teve em vários bairros que a gente acompanha o seu trabalho, e você teve aqui na Vila Tibério. Quais foram as demandas que a população trouxe até você, quando você esteve aqui? Bom, a gente tem esse projeto em que a gente monta uma barraquinha em algum canto da cidade, fica lá 2, 3 horas ouvindo as pessoas,
E a gente pôde montar uma vez aqui na Praça Coração de Maria, que fica um pouquinho mais para baixo na Vila Tibério. E essas demandas que foram colocadas, elas são demandas gerais. E eu sinto que se tem um grande abandono e descaso das áreas que são das áreas públicas aqui dentro do bairro e que se tornou um problema de segurança pública. Por quê? Quando você tem falta de iluminação, falta de estrutura dentro de uma praça, as adjacências dessa praça se tornam perigosas também. E aí você tem os pontos de ônibus distantes, as pessoas tendo que se deslocar a pé dentro do bairro, e uma insegurança mesmo de tudo isso. E para além disso, uma falta de espaços de lazer e espaços culturais dentro desse bairro. Isso, infelizmente, é o problema. O que a gente estava falando um pouco sobre o Lar Santana. O Lar Santana poderia ser um espaço cultural dentro da nossa cidade, poderia servir aqui como um ponto de apoio para essa população, e essa população tende a usar muitas praças. Então você vai à Praça dos Cachorros, que fica lá em cima, já no Jardim Antártica, que é uma praça que está há 6 meses sem iluminação, e que se tornou também um local mais seguro do que era antes. Antes dava 6 horas da tarde, 7 horas, você via os pais brincando com os filhos ali. Era realmente um ponto de encontro do bairro e que está abandonado. É isso aí. Ô, Tânia, continuando esse papo aqui com você e a Duda sobre as questões do bairro, como é que é ser presidente de bairro hoje, desses moradores hoje? Porque a gente viu no passado, eu acompanhei isso, as associações eram muito, tinham uma articulação grande entre si, levavam as demandas, inclusive em conjunto para a prefeitura. Houve já na história de Ribeirão Preto projetos que traziam essas demandas e traziam, inclusive, a possibilidade das associações participarem do planejamento do orçamento, que é uma coisa que eu quero conversar com a Duda daqui a pouco, porque semana que vem começa a ser votada a LDO na Câmara. Hoje, as associações, elas são procuradas pela prefeitura, tem esse espaço de diálogo, como é que você se sente como presidenta da associação? Não existe mais esse diálogo, não existe mais, né? Infelizmente, não tem um papo direto, digamos assim, né? Mesmo entre a comunidade em si, isso é uma falha, né? Eu noto que as pessoas, elas procuram eu digo a comunidade em si, elas sabem que existe o problema, elas citam o problema, mas também não existe aquela coisa de união para ser resolvido os problemas, entendeu? Então a gente foca em coisas pequenas, tá? Foca em coisas pequenas e com um número muito reduzido, na verdade, de pessoas que realmente vêm para ajudar. E, na verdade, na maioria são comerciantes aqui, né, do bairro, que a gente se une para tentar ajudar e ver o que pode ser feito. Eu sei que tem uma conversa legal que é feita em nível de Conseg Oeste também, que pega essa região, isso é muito importante, né? O Conseg Oeste, na minha opinião, assim, é um marco, sabe? Porque eles estão conseguindo coisas que não foram conseguidas antes, né? Então, eu acho, assim, que eles têm um trabalho muito, mas muito importante mesmo, tá? Bacana. Eles conseguem mobilizar, coisa que aqui na Vila Tibério existe essa dificuldade, principalmente, talvez, por nós termos uma comunidade mais velha, entendeu? Então, é mais complicado para eles, né? Mas a gente está batendo em cima para ver o que a gente consegue, né? Você falou aqui, e eu concordo com você, né? A gente estava conversando em off, da delicadeza e da preocupação que a gente vê, por exemplo, em algumas figuras da prefeitura. Você citou o vice-prefeito, que é um cara muito bacana de se conversar, você citou a secretária do meio ambiente, que também é outra pessoa bacana. Excelente. Mas em termos de administração, falta esse diálogo, né? E aí não adianta a pessoa individualmente ser legal, né? Não existe muito diálogo, tá? Nesse sentido, não existe diálogo, né? Não existe. O que a gente está fazendo? Nós estamos tentando fazer o nosso trabalho e não estamos colocando muito a prefeitura nesse sentido. Não tem expectativa, né? Porque não temos porque a gente sabe que eu não sei se eles não nos ouvem, eu não sei o que acontece, mas existe essa dificuldade muito grande. Tanto é que no quesito, por exemplo, de segurança que a Duda comentou, né? Tem aquele Vizinhança Solidária que o Conseg Oeste conseguiu implantar, na verdade, nos bairros, né, lá onde eu moro, inclusive. Exatamente. Citar aqui a Maria Silvia, que é a presidenta do Conseg. Gente, eles conseguiram uma coisa linda, sabe? Porque eles conseguiram diminuir, né, essa insegurança, né, com os próprios moradores. E isso sem a ajuda do poder público. A não ser, é claro, eu vou ser muito sincera, eu não posso bater contra o Capitão Paris. Sim. Nossa, ele tem sido de uma ajuda incrível. Todas as vezes que a gente faz alguma petição, por exemplo, para a Maria Silvia, que a gente fala alguma coisa, existe um retorno, sim. É lógico que falta um efetivo, né? Nós tínhamos a Polícia Civil aqui no bairro, né? Sim. Tinha o 3º DP, que foi desativado. Nós não temos Polícia Civil. Quer dizer, o antes seria da militar, o depois da civil. Não existe o depois.
você sabe que se acontecer alguma coisa, dificilmente vai Exatamente. acontecer. Então, é uma coisa meio de impunidade mesmo, né? É bacana que falta diálogo com a prefeitura e falta investimento do governo do estado na polícia civil. Gente, claro que falta. É absurdo isso. É absurdo, né? Isso é uma coisa que a gente vive batendo. Tá? Ô Duda, semana que vem começa a ser votada a LDO. Eu acompanhei nos últimos anos o seu posicionamento e posicionamento da bancada de esquerda, criticando muito a questão também de falta de diálogo com os vereadores. Me parece que é praxe da prefeitura vetar qualquer tipo de proposta e emenda que os vereadores façam. Você tem essa expectativa que vai ser assim também com essa? É um absurdo, na verdade, que a gente tenha sabido antes da gente votar um projeto que nada vai ser aprovado, né? Isso é um desrespeito com um dos poderes que a gente tem aqui dentro da cidade, com o poder legislativo, que, querendo ou não, tá ali todos os dias trabalhando ativamente para tentar construir também uma cidade melhor. E essa falta de diálogo, tanto na construção do que é o orçamento, quanto depois na tentativa de alteração do orçamento, quando ele já tramita dentro da casa. E por iniciativa dos vereadores, os vereadores podem colocar emendas dentro do orçamento, mas todas as sugestões elas são rechaçadas ano após ano, é uma dificuldade enorme. E a gente tem, particularmente, um orçamento que eu não concordo com. Então, você viu, por exemplo, no ano passado, que era um ano que a gente estava sofrendo muito com uma crise social que ainda hoje existe dentro do nosso país, e Ribeirão Preto não está isento disso, né? Sofre com essa crise social, econômica, que a gente vive no Brasil, muito devido também à Covid-19, e uma prefeitura que reduz o orçamento da assistência social nesse meio. Então, para além de a gente debater também o debate da segurança pública com o policiamento, enfim, cabe aqui colocar também uma falta de compromisso com a erradicação da pobreza dentro do município. Um município que tem 44 mil pessoas em situação de favela, quase 7 mil pessoas em situação de rua, segundo os levantamentos de algumas ONGs, e isso é inaceitável. Uma prefeitura que se diz global e acolhedora não deve ter um orçamento assim. E é legal que você falando isso, que a população da Vila Tibério que está vendo ou vai ver esse nosso programa, e como a Tânia falou e você está falando, não tem canal de comunicação. Então, o canal de comunicação é com a associação, mas a associação não consegue levar adiante porque a prefeitura não tem. Isso é muito importante. Eu vejo, por exemplo, quero colocar essa discussão com você, das ideias lá na Câmara, por exemplo, do orçamento impositivo. Não seria muito melhor lutar por um orçamento participativo para que as pessoas pudessem realmente dar opinião naquilo que vai ser investido? Todas as vezes que a discussão aconteceu, eu fiz exatamente essa colocação. A gente precisa do orçamento participativo. O orçamento impositivo, ele tenta resolver um problema, maquiar um pouco um problema muito maior, que é da participação da população dentro da política e um clima de não pertencimento à política. O que o orçamento participativo faz, mais do que ter um debate mais sincero e um debate mais fiel à realidade de cada um dos territórios, sobre o orçamento e como esses territórios poderiam se beneficiar do orçamento, ele serve para emancipar as pessoas enquanto cidadãs. Fazer com que as pessoas debatam de fato o que vai acontecer com o seu bairro, e empoderar essas pessoas para estarem acompanhando o debate político. Esse foi o pior estrago que o fim do orçamento participativo gerou, uma falta dessa emancipação cidadã dentro da cidade. E é um pouco do que a Tânia estava falando, né? Você vê uma não participação das pessoas, elas não sabem como participar, porque a gente não criou mecanismos formais também para que essas pessoas participassem. E aí, quando você fala do orçamento impositivo, como você tem 22 vereadores, eles são mais próximos do território, faz sentido você dar, né, um espaço para esses vereadores manipularem o orçamento de uma determinada forma, mesmo que fosse só 1% do orçamento. Isso serve para maquiar esse problema, que é um problema muito maior, né? Sim. Problema da cidade. Ô, Tânia, você falou que aqui é um bairro, a gente falou, né, um bairro histórico, antigo, e a população tem uma população aqui, já que é tradicional do bairro. Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão da mudança, né? O bairro tem mudado o seu perfil, gente jovem, pela proximidade com a USP, tem procurado a Vila Tibério para morar. Como é que tem sido essa mudança na característica das pessoas que moram aqui na Vila Tibério adjacente? Não, é notório, né? Uhum. Sempre, mas de uma certa forma sempre teve. Só que é itinerante, como ela mesmo disse. Eles vêm, ficam um tempo, existe esse não pertencimento ao bairro, tá? Mesmo essas pessoas que vêm para ficar determinado tempo, não existe esse comprometimento. E não existe mesmo, porque eu estou na vila há muito tempo, eu sou comerciante, por exemplo, da Avenida do Café, eu fiquei lá mais de 30 anos, a gente tinha locadora, agora tem restaurante e tudo mais. O que eu noto? Essas pessoas da USP, eles vêm, é lógico, os estudantes, eles olham, veem o problema, mas como eles sabem que vão embora, então não existe isso. Existe aquela outra população que está vindo, que é uma população de migrantes, tá? Acontece muito. Por quê? Por conta da proximidade com a rodoviária.
que acontece? E isso também é uma coisa assim, eles vêm sem ter casas, sem ter nada, gente. É muito complicada a situação. Muitos vêm, já ficam na rua, outros vêm, vocês vão ver que na proximidade mesmo, ali no final da Vila Tibério, existem casas no fundo que moram muitas famílias, tá? Ou muitas pessoas. E porque eles vêm, não tem onde e vão morando ali, tá? Tanto é que os nossos postinhos ali, eles visitam as casas. Gente, existe uma dificuldade muito grande com relação a doenças, esse tipo de coisa. Então, o pessoal vem, né? E eles ficam já por ali. Então, a nossa comunidade aqui, eles são parte, né? E é uma comunidade, digamos assim, que, que não tem privilégio nenhum, que precisa das coisas, entendeu? Precisa de trabalho, precisa de assistência médica, e acaba vindo todo mundo para o nosso pedaço aqui. Como é um complexo muito grande e tem a fronteira com o centro, tem a fronteira com a USP, com a Avenida do Café, aqui mesmo a fronteira aqui com a região da Antônia Helena Zé Renner, ou seja, são problemas complexos de uma região muito grande que precisaria de um planejamento, né? Voltamos de novo na questão do diálogo com o poder público, principalmente a prefeitura, né, Tânia? Aí no quesito saúde, por exemplo, foi tirado aquele postinho, que era Sim. Né? O que acontece agora? Tem que ir para a UPA, tá? E nós estamos, por exemplo, aqui no nosso posto aqui da UBS, a gente está sem médico, eles estão doentes, estão com poucos, né? Então, gente, tudo isso impacta, e muito, entendeu? Então, já pedindo um postinho para a região central, não é nem para nossa aqui, é para a região central, precisa, gente, precisa. Porque a UPA aqui da Rua Cuiabá não dá conta de tudo isso, Não, começou agora e não contempla, não dá, tá? O que tá todo mundo lá? Eu não sei se vocês sabem, mas o antigo pronto-socorro está atendendo pessoas da Vila Virgínia. Agora o pessoal da Vila Virgínia manda para lá, né? E, quer dizer, tá complicado para nós. Aqui para o pedaço tá muito complicado. Ô Duda, eu sei que você tem andado aí a cidade de Ribeirão Preto e ouvindo aqui a Tânia, a gente chega à conclusão de que não só falta diálogo com a população, mas falta planejamento também, né? Eu acho que esses problemas de saúde, educação, segurança, a questão social, é um problema da cidade. O Nogueira chama a nossa cidade de global e acolhedora. E ele falou que o fechamento do PS Central e a UPA da Cuiabá ia dar conta do recado. Não tá dando não, né, Duda? Com certeza não está dando conta do recado. E até mesmo quando você fala da proposta, né, de fechamento da UBS Central para a construção de um CAPS 4, esse é um equipamento, o CAPS, né, ele serve para o atendimento psicossocial. Ele é um equipamento que a gente tem pouquíssimos estudos sobre, se fazer um CAPS no modelo CAPS 4, a gente tem outras urgências, quando a gente fala até mesmo da rede de atendimento psicossocial, se vocês forem no CAPS infantil, gente, a placa do CAPS infantil é de papelão. Esse é o nível. E aí você está falando da construção de um outro equipamento, quando os equipamentos que você tem na rede que já existe são equipamentos sucateados. E aí você vai criar esse equipamento que é no formato que só existe em 2 outras cidades do Brasil, que tende a não dar certo, que é contrário ao posicionamento, por exemplo, da Associação Brasileira de Saúde Mental, e isso tudo sendo feito enfiado goela abaixo na nossa população, sem ouvir também o que o pessoal aqui mesmo da região tem a dizer. Eu tenho uma opinião, quando a gente fala da questão da saúde, é que a gente deveria ter mais equipamentos de saúde da família. Isso é melhor quando a gente fala do ponto de vista orçamentário, porque a saúde da família, a porta de atendimento da população deveria ser a atenção básica, né? Então, você reduz a quantidade de problemas graves que você tem dentro do município, o que é ótimo, porque você começa a tratar eles mais cedo. A saúde da família tem agentes comunitários que fazem visitas nas casas, recolhendo as demandas, os problemas, e quando você vai visitar as unidades de saúde da família, muitas delas não são atendidas pelo NASF, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família, que nem sequer sala tem em algumas das unidades que atende, que foi descredenciado pelo governo Bolsonaro. Então é um sucateamento atrás do outro quando a gente fala da área da saúde. E isso não é de hoje, né? A gente viu que o problema da saúde foi escancarado ao longo da pandemia. Mas infelizmente é um problema muito grave, que já persiste há anos dentro da nossa cidade e que tem sido jogado para debaixo do tapete. Isso aí. Ô, Tânia, eu quero primeiro te agradecer muito a sua presença. É a primeira vez, mas não vai ser a última, que a gente vai voltar sempre. Aliás, já fizemos aqui uma reportagem na Vila Tibério com a presença do Fernando Braga, do Jornal da Vila, ali inclusive na Praça Coração de Maria. Então voltaremos mais vezes, porque a Vila Tibério, eu acho que mesmo quem não morou aqui como eu, e muita gente, tem a Vila Tibério no coração, porque faz parte da história da nossa cidade, né? Com certeza. Não dá para pensar Ribeirão Preto sem pensar a Vila Tibério, né, Tânia? De maneira alguma, de maneira alguma. E nós, gente, a gente está com vários planos, entendeu? Se desse certo, seria ótimo, tá? Alguns pontos bem pontuais, aí eu até comento com a vereadora Duda, porque eu estou procurando todos, no caso, tá?
e sabe, coisas até aqui básicas aqui pro bairro, que poderia ser passado, como, por exemplo, é tão básico, mas, por exemplo, o cocô do cachorro nas calçadas. Eu noto que a Vila Tibério tá suja. Por quê? Isso é um problema da comunidade. Nós teríamos que ter pessoas, como a gente viu em outros lugares, que deixam um lugarzinho para pegar o cocôzinho do cachorro. Isso, gente, já vem, a comunidade precisa mudar, ter esse outro posicionamento com relação. Nossas praças têm ali para fazer para as pessoas se exercitarem e tudo mais. Gente, e as crianças? Cadê o local para as crianças brincarem nas nossas praças? Nós temos crianças, né? As crianças têm que ficar dentro de casa, na rua não dá para ficar. Teria que ocupar as nossas praças também, com balanços, com gangorras e tudo mais. Gente, nós precisamos de um local para as crianças, tá? Não é a gente só ficar bonito, forte, não. A gente tem que dar um espaço para os pequenos também. Porque se eles ficarem aqui brincando, eles não vão ficar na rua e tudo mais. Eu acho que é uma coisa assim super importante. Pode parecer banal, mas eu não acredito. Eu vejo muita criança brincando nos aparelhos. Com certeza não é banal. Tânia, muito obrigado pela sua participação. E fica aí o convite. Eu entro em contato com você daqui a algum tempinho para a gente voltar aqui em outro lugar da Vila Tibério e continuar falando sobre esse bairro. Por favor, não esqueçam também, por favor, rapidinho, do pessoal em situação de rua. Sim. Nós precisamos fazer alguma coisa urgente a respeito. Eu sei que é muito difícil, porque a gente já participou lá atrás de várias coisas e acaba tudo não dando certo, mas a gente precisa pensar nisso de uma forma muito, mas muito séria mesmo, porque a tendência disso é aumentar e já está no nível que a gente não consegue dar uma solução realmente para tudo isso. Aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho, em nível geral do Brasil, sobre essa questão dos problemas sociais e vamos tocar nesse assunto também. A gente agradece muito a participação. Tá Maravilha, bom? Tânia. Duda, obrigado também pela sua presença. Acho que a Tânia trouxe muita coisa bacana para você levar no seu trabalho como vereadora lá para a Câmara de Vereadores e também continuar fazendo pressão para que a gente sabe que o perfil da Prefeitura do Nogueira não é de debate com a sociedade, mas vai ter que ser pressionado até o final. Se está lá como prefeito, vai ter que ser pressionado para fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Que a população precisa ser ouvida. Exatamente, é de extrema importância que a gente continue se manifestando, continue denunciando o que vem acontecendo. E já faço aqui o convite, assim como eu disse, que a gente montou o nosso gabinete aqui na Vila Tibério, ficou aqui ouvindo a população nesse projeto que chama Duda por Ribeirão. Se você quiser que eu visite seu bairro, pode deixar um comentário aqui, que depois eu dou uma olhada nos comentários dessa live, e aí eu posso visitar o seu bairro também. Então, essa ideia de a gente criar política de uma forma mais popular e ouvir a população sobre os problemas, isso é o mínimo que deveria estar acontecendo dentro da cidade. E, infelizmente, a gente tem que criar esses outros mecanismos para conseguir fazer com que a população seja ouvida, porque infelizmente, né, a prefeitura global e acolhedora pouco tem ouvidos para a sua população. Exatamente, é um bom trabalho lá na LDO, que vai ser muito importante, e a gente está fazendo esse trabalho aqui agora. Você veio, a gente vai convidar o Ramon, vamos convidar o Coletivo Judete, vamos convidar o Franz, que são os vereadores que estão do nosso lado, que são parceiros aqui do Blog Calçadão, então você virá mais vezes em outros cantinhos de Ribeirão no nosso sábado ao vivo. Obrigado, viu? Perfeito, muito, muito obrigada, viu, gente? E até mais, é sempre um prazer estar aqui no Blog Calçadão. Valeu, estamos aqui do Hidalgo. Ô, João, antes da gente terminar, tá aqui a Tânia ainda, chegou aqui o Fernando Braga. E o Fernando traz uma coisa muito bacana, João. Eu não sei se você conhece o Fernando, mas o Fernando é muito conhecido nas redes sociais e aqui na Vila Tibério, porque ele faz o Jornal da Vila, que é um negócio muito bacana. Então eu vou perguntar aqui, a gente conversou aqui, obrigado por você ter vindo aqui, viu? A gente conversou aqui com a Tânia e com a Duda sobre a importância da Vila Tibério. Apesar de todos os problemas que você sabe, e eles sabem, e ela sabe que a Vila Tibério tem, não existe possibilidade da gente pensar em Ribeirão Preto sem pensar na Vila Tibério. E pensando na Vila Tibério, tem que pensar no Jornal da Vila e no Braga, não é não? Obrigado. Então, a Vila, até os anos 50, 60, tinha, assim, metade do PIB da cidade era gerado aqui. Olha só. Então, a gente tinha estação de trem, que chegava a estação da Mogiana, tinha a Antártica. Só isso já... E tinha ainda o antigo Banco Construtor, que a parte industrial dele ficava na Vila Tibério também. Olha só. Do dia dele, né? Por isso que a Vila Tibério era um bairro operário. Originalmente operário. Assim, a formação dele é bem operário. Conta um pouco pra gente como é que esse bairro se formou. Por que chama Vila Tibério? Porque aí para ficar registrado de novo aqui no blog do Calçadão. Ó, eu tenho uma tese, até eu já falei com o Laje sobre isso. Que originalmente o substrato da Vila Tibério é português. Eles falam que a Vila Tibério é um bairro italiano, né? Mas o substrato é português. Por quê? Os primeiros ferroviários, ou mesmo os trabalhadores da construção da ferrovia, eram portugueses, vieram de Campinas. Então, inicial. Aí em 1911 teve a Antártica e os italianos que moravam
nas fazendas aqui, começaram a fluir para Vila Tibério, que Sim. tinha oferta de mão de obra, né? Que era a Antártica, principalmente. Sim, que legal. E o nome Tibério? Tibério foi o seguinte, o Tibério Augusto era um agrimensor mineiro que chegou e ele casou com a filha do João Franco de Moraes Otávio. O João Franco era nada menos do que o dono da Fazenda Monte Alegre. Ele que construiu o casarão lá do museu, inclusive. Olha só. Ele, antes de vender, porque com a libertação dos escravos, ele perdeu a embocadura, vamos chamar assim. E ele era um escravagista. Então, aqueles tempos modernos de ter que pagar o assalariado, isso aí para ele assustou, né? Então ele falou, vou vender a fazenda. Mas antes ele doou para os genros algumas áreas. E a área da Vila Tibério foi doada para o Tibério Augusto Garcia de Sene, que começou a lotear, fazer lotes de glebas. Ele não era loteamento urbano de terrenos, eram lotes de quarteirões e tal. Sim. Com a chegada da ferrovia, em 1883, e a construção da estação, a estação começou a funcionar em 1885. Aí o Tibério começou a lotear ali perto lotes urbanos. Sim. Inclusive ele tinha olaria também, ele vendia já o terreno e já vendia o tijolo também. E eu acredito, assim, não há documentação sobre isso. Que o pessoal falava, onde você mora? Ou vamos comprar ali na Vila do Tibério. Na Vila do Tibério. Que era o vendedor, né? Que era a referência. E aí virou a Vila Tibério, né? Muito bacana sempre conversar com o Braga. Ó, a Tânia tá aqui, ó, para poder ouvir um pouco da história da Vila Tibério. Muito legal isso, né, não? Muito. História sempre enriquece, não é? Enriquece o bairro, né? Exatamente. Não é todo bairro em Ribeirão que tem essas histórias. Com certeza que não. A Vila Tibério é sensacional. E aqui, nessa área que nós estamos, nessa praça, aqui é Jardim Antártica. Sim. Faz parte da Vila Tibério, assim, né? Porque aqui tinha a Arca, essa área toda. Joguei muita bola aí na Arca. Na Arca, que era a Associação Recreativa e Cultural Antártica. Sim. Que era dos funcionários da Antártica. Exatamente. Então, essa área toda tem ligação com a Antártica, daí Jardim Antártica. Aliás, quem foi adolescente até os anos 90, meados dos anos 90, tem a Arca no coração, porque não sei quem de Ribeirão que viveu aqui que não jogou bola aqui na Arca. Tinha um campo de futebol, tinha uma quadra, era muito bacana, né? Você fala que não é tibeirense. Claro que sou, né? Nunca morei na Vila Tibério, mas sempre convivi por aqui. A Vila Tibério é assim. Ô Braga, pra gente encerrar aqui, ó, como é que se alguém quiser ter contato com o Jornal da Vila, tem versão online, tem a versão física, como é que funciona? No Facebook, Jornal da Vila Tibério. Tá. No Instagram também. O site é jornaldavilatibério.com.br. Maravilha. E o telefone 3011-1321. Maravilha, a gente vai colocar aqui depois lá e vamos divulgar. Tá. Que é sempre importante o seu trabalho. Que isso, muito bacana. Ganhando um Jornal da Vila Tibério. Muito bacana. Ô Braga, obrigado de novo pela sua presença aí, viu? Você sabe que a gente sempre precisando, a gente vai chamar você, vai chamar a Tânia, pra gente conversar sobre a Vila Tibério. Claro. Maravilha. É um prazer, viu, estar aqui com você. Prazer é